Bom dia, sejam bem-vindos à coletiva de imprensa da Associação Brasileira de Supermercados. Eu sou Natália Lima, coordenadora de comunicação da entidade, e hoje estaremos divulgando o nosso Índice Nacional de Consumo. E presente aqui com a gente, nosso vice-presidente institucional, Márcio Milan, e o gerente de relacionamento com o varejo da Nielsen, Daniel Aspe. E eu peço a todos, por favor, que mantenham seus microfones desligados. E a gente já vai estar coletando as perguntas, então, conforme vai acontecendo a apresentação, vocês já podem encaminhar as perguntas para a gente pelo chat, tudo bem? E, então, vamos dar início à nossa apresentação, e ao final a gente retorna com mais informações. Márcia, com você, obrigada. Bom, Natália, obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos os senhores aqui na nossa coletiva de imprensa, onde nós vamos divulgar o nosso Índice Nacional de Consumo Abras, INC, aí do primeiro trimestre, e trazer também mais algumas informações relevantes aí do que ocorreu aí nesse primeiro trimestre, principalmente porque nós temos aí uma comparação de um trimestre sem pandemia, vamos dizer, até porque a pandemia ela se iniciou no dia 16 de março aí do ano passado, né? E esse ano com uma pandemia com mais restrições, e então nós vamos poder identificar também aí esses movimentos, principalmente aí do consumidor. Então eu peço licença para vocês, eu vou abrir aqui a apresentação para que a gente possa iniciar então a divulgação aí dos números. Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Sim. Ok, então vamos iniciar então os indicadores aí do autosserviço, né? A nossa pauta de hoje, nós vamos tratar então novamente sobre o Índice Nacional de Consumo Abras, INC Abras, que é o índice de consumo nos lares brasileiros. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre Abras Mercado, que é uma pesquisa da GfK, que ela trata sobre uma cesta de 35 produtos que nós chamamos aí de largo consumo nos supermercados. E depois também nós vamos ter aí pela Nielsen, né, o Daniel que já está com a gente aqui, falar um pouco mais sobre o desempenho aí das categorias aí de alto giro, como é que está se comportando aí nesse período, né? Então, entrando agora mais diretamente no Índice Nacional de Consumo, INC Abras, nos lares brasileiros, o que nós identificamos, né, no primeiro trimestre? Que o autosserviço nacional, ele encerrou aí o primeiro trimestre com desempenho positivo, quando nós comparamos aí com o primeiro trimestre aí, do ano passado. Então, de acordo com o nosso índice INC Abras, que é exatamente o consumo nos lares brasileiros, o primeiro trimestre de 2021 teve um crescimento de 7,06, né? Então, um crescimento positivo, né, comparado aí com o primeiro trimestre de 2020. Quando nós comparamos março de 2020 contra março de 2021, ou 2021 versus 2020, nós tivemos um crescimento, né, quando compara mês a mês, de 4,31. E quando nós comparamos março de 2021 versus fevereiro de 2021, nós tivemos aí um crescimento aí de 11,11, exatamente porque nós estamos comparando um mês de 31 dias versus um mês aí de 28 dias, né? Na série histórica, né, que nós estamos pegando desde março aí de 2020, né, e até março de 2021, a gente verifica aí, então, em março do ano passado, né, o acumulado de março do ano passado tinha um crescimento de 4,8, ele veio se mantendo aí ao longo do ano passado, final do ano passado a gente teve um crescimento maior em janeiro, depois
a gente já acumula, então, um crescimento de 7,6%. O que nós poderíamos informar aí como indicador, né? O que aconteceu aí nesse primeiro trimestre que a gente já poderia identificar? Acho que o primeiro é que ainda, né, principalmente no mês de janeiro, teve ainda um reflexo do auxílio, né, do final do auxílio emergencial, né? Ter o reflexo aí, talvez janeiro, com certeza, talvez um pedacinho em fevereiro. Mas o que também identificamos foi que, com o fim da medida provisória 936 de 2020, que tratava sobre a redução de jornada e suspensão temporária de trabalho, ela se encerrou no final do ano. Consequentemente, no início do ano e nesses meses seguintes, ocorreram uma quantidade maior de horas trabalhadas. E, com certeza, isso aumentou também o rendimento das pessoas, né? Então, isso foi algo que nós identificamos nesse período, né? Foi um período, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, perdão. Nesse período, a gente teve, principalmente aí no final de março, início de abril, mês de abril, ainda tivemos muitas restrições que ocorreram por determinações de legisladores municipais, estaduais, e até aí com o fechamento de loja, né? Então, isso foi o reflexo aí, então, do primeiro trimestre. Quando nós passamos aí a olhar a cesta de produtos, vamos dizer assim, que nós chamamos aí de Abras Mercado, que já é um estudo longo que nós fazemos aí há vários anos, que são os 35 produtos que nós chamamos também de largo consumo, né? E aqui, mesmo aqui nós estamos identificando que nós já fazemos esse trabalho há 20 anos, tem um histórico bastante consistente ao longo do tempo, né? Mas antes disso era bom a gente entender um pouco os principais indicadores de preço quando nós olhamos aí o mês de março. Então, quando nós olhamos aí o IPCA alimentos, ele houve aí um aumento de 0,13, o IPCA total aí com 0,93, e quando nós olhamos só os 35 produtos que a Abras Mercado, nós identificamos aí um aumento aí de 0,7% nesses produtos, né? Quando passamos para olhar a cesta, Abras Mercado, né, que só reforçando, que são exatamente esses 35 produtos, ela registrou, né, um valor de R$ 637,82, com uma alta de 0,7 em relação ao mês anterior. E a gente verifica que essa situação, essa movimentação de preço, ela está muito voltada de acordo com os níveis de estoque que tem em cada região, principalmente, né? As ações que são feitas muitas vezes pelas empresas com relação a promoções, e a gente identificou aqui na região norte com uma movimentação um pouco maior em relação às outras regiões, né? Então, nós identificamos que a cesta saiu de 708 para 724, com um aumento de 2,2%. A região sul, ela teve um aumento de 0,5%, e tivemos baixa aqui no Sudeste, que sai de 614 para 608,55. O Centro-Oeste também teve um pequeno recuo de 0,13, e o Nordeste teve aí um aumento aí de 1,82, que foi identificado aí também por um grupo de produtos aí que teve uma movimentação maior. E aqui, olhando um pouco mais a questão dos preços, nós identificamos aqui, nos primeiros 3 meses, um aumento em alguns tipos de produto, que foi o ovo, teve um aumento aí de 12%, o feijão 5,14%, a carne dianteira 4,18% e a carne traseira 1,23%. Esses produtos aqui, né, grande parte deles são os grãos, né, tirando aqui talvez o ovo, mas é muito influenciado e aí pelos preços dos grãos, principalmente o milho e a soja, né, que vem com consequente aumento de preço e são base para alimentação animal
tanto do bovino, como das aves, como do suíno também, e aí das poedeiras, né? Por um outro lado, a gente já começa a identificar também movimentos de baixas nesse primeiro trimestre, que foi o caso do óleo de soja, que apresentou uma baixa de 5,82, o leite longa-vida 4,91, o pernil 3,13 e o frango congelado 2,24. E uma sinalização ali, né, de um equilíbrio aí um pouquinho baixa na questão do arroz. Então, aqui, quando você olha esses produtos, aí no primeiro trimestre. Quando nós passamos a olhar esses mesmos produtos ao longo dos últimos 12 meses, que a influência está muito voltada também às políticas de exportações, a política o aumento aí dos insumos, né, para a ração animal, a gente identificou aí uma alta, né, no soja, influenciada aí pela grande oportunidade de exportação, né, a taxa do dólar favorável às exportações, e talvez o mais importante disso é que o mercado lá fora ele continua aí muito comprador, né? No caso do arroz, com um valor de 70%, feijão, o pernil, depois a carne de dianteiro, carne traseiro, o leite longa-vida ainda acumula uma alta, mas já sinalizou aquela baixa que eu mencionei, e o ovo, embora ele teve um aumento maior no primeiro trimestre, mas quando você compara o ano, ele ainda teve um aumento um pouco menor, né? Aqui a gente fez um outro recorte, também pegando alguns produtos mais específicos, que também a gente fez uma outra análise. Nós fizemos uma análise que foi o mês de março versus o mês de fevereiro. Então, a gente teve o aumento no mês de fevereiro do ovo 6,64, o arroz 4,30, a carne dianteira 3,25 e o feijão 2,60, e aqui apareceu também a farinha mandioca. Quando a gente olha também a mesma coisa, março sobre fevereiro, nos produtos que tiveram também baixa, você vê a batata, teve uma queda de 11,75, mas ela acumula no ano 23,09, que são os produtos que têm outras influências no seu processo produtivo, que muitas vezes é o clima, que interfere aí na produção. Você tem o tomate também com uma queda em relação ao mês anterior, mas acumula uma queda alta também de 24,29, seguido pelo queijo mussarela, queijo prato, e também aí o óleo de soja também, que tem um acúmulo já de 5,82 de queda, que são sinalizações de preço aí que vem aí para os próximos meses, né? E aqui a gente identificou também os produtos aí, só dando um recorte, que eu tenho a variação no mês anterior, a variação no ano, nos 3 últimos meses e a variação também aí nos últimos 12 meses, né? E aqui nós pegamos também esses produtos que tiveram aumento e fizemos um recorte a nível de região, para exatamente analisar, primeiro, os produtos que acabam tendo variações de preço em todas as regiões, e aí a gente identifica que principalmente são os produtos que têm em seu processo produtivo aí a necessidade de insumos como o milho, como a soja. Então, a gente identificou isso no ovo, a gente identificou isso em alguns outros grãos também. E aí a gente verifica que muitas vezes essa movimentação de preço ela acaba ocorrendo de uma maneira geral em todas as regiões aí do país. A mesma forma, quando nós pegamos os produtos aí que também tiveram baixa, né? E aí a gente identifica, por exemplo, a batata, ela teve a sua baixa em todas as regiões aí do país. Você pega o tomate, a mesma coisa, ele teve também a baixa em todas as regiões do país. Depois tem pequenas variações entre uma região e outra de determinados produtos, que está muito voltado ali a nível de estoque, principalmente as regiões mais distantes, né, do setor, do local da produção, né? E aqui eu destaco algumas informações, que é exatamente a cesta Abrasmercado, que
ela está aberta por grandes cidades ou grandes capitais, onde a gente consegue também identificar algumas informações aí para ajudar as nossas análises. Mas o que a gente identificou foi na Grande Belo Horizonte, quer dizer, uma baixa aí na cesta básica de 3,17, cesta básica não, cesta Abras Mercado, perdão, de 3,17, em Natal também tivemos uma outra baixa na cesta de Abras Mercado de 3,17, e a gente teve uma alta que distorceu, né? Foi em Fortaleza, e a gente até procurou entender um pouco mais qual foi o item que acabou elevando esses preços, e foi exatamente o arroz. Acredito que o que ocorreu lá em Fortaleza deve ter sido alguma questão relacionada a estoque, porque na própria região se saiu informações lá através dos meios de comunicação que houve um aumento lá nas diversos tipos e marcas de arroz, né? Aqui, só para a gente finalizar, quando nós, no início do ano, nós divulgamos como é que seria o comportamento do Índice Nacional de Consumo dos supermercados no ano de 2021, nós, com base nos indicadores que nós tínhamos naquele momento, nós projetamos um índice de 4,5 até o final do ano, e esse índice nós mantivemos e mantemos, naturalmente, que na medida em que chegarmos aí no final do primeiro semestre, faremos uma avaliação mais detalhada, até porque existe um movimento, né, de volta normal aí da economia. A gente verificou que já no mês de março, né, mês de maio, a partir do Dia das Mães, aí a gente verifica que houve um movimento aí de uma volta quase que normal, vamos dizer, aí do comércio, da economia, e de um outro lado, a gente verifica também que tem um esforço bastante grande por parte do governo e ampliar e acelerar a vacinação, e nós sabemos que somente com uma vacinação mais ampliada é que a gente consegue garantir aí toda a volta aí, vamos dizer assim, no movimento aí da economia. Então mantivemos o nosso crescimento aí em 4,5%. Eu finalizo aqui, Natália, e depois eu fico à disposição para a gente poder caminhar aí nas perguntas. Aí eu vou pedir licença aqui para descompartilhar a minha tela, e aí sigo aí com você, Natália. Obrigada, Márcio. Passamos agora para o gerente de relacionamento com varejo da Nilce, Daniel Assi de Souza. Bom, pessoal, bom dia. Prazer aí estar com vocês mais uma vez. Eu vou compartilhando aqui a minha tela também. E aí me digam se vocês conseguem já enxergar. Vocês estão vendo no modo apresentação ou no modo slides? Apresentação está aqui. Tá ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou abordar alguns pontos aí muito similares com o que o Márcio colocou há pouco, né? A gente vai ver que tem números um pouco distintos, mas isso, na verdade, se explica pelas diferenças metodológicas, mas o principal ponto aqui é que todos os indicadores apontam para os mesmos lugares, né? Então, as tendências, elas são muito parecidas, e eu gostaria de começar lembrando uma parte mais macroeconômica, né? Embora aqui não seja muito foco, eu nem quero perder muito tempo aqui, mas a gente não consegue desconectar, porque a capacidade de consumo, né, especialmente de produtos de bens de primeira necessidade, ele é muito pautado por renda e emprego, né? Quanto mais renda e emprego, a gente tem um reflexo muito direto no consumo. E o que a gente tem é isso. Acho que o Márcio comentou muito bem. A gente começa a ver aí um reflexo de alguma retomada econômica nesse curto prazo. Tanto é que a gente tem aí as últimas 3 revisões seguidas do Boletim Focus, com uma perspectiva de crescimento para esse ano do PIB em torno de 13,21% nesse momento, né?
mas existe uma grande incerteza ainda em relação a isso. A gente sabe que o ambiente político ainda está bastante conturbado em relação às reformas que são extremamente importantes para que a gente consiga aí dar esse gás na economia. E um outro ponto que acaba impactando muito o consumidor, né, é a questão da inflação. Então, a gente tem aqui a medida, né, oficial do IPCA, hoje acumulado em 6,10%, né, tem uma perspectiva de fechamento do ano em torno de 5%, né, mas quando a gente mede uma inflação interna, Nielsen, que é um pacote de produtos de bens de consumo, ao longo dos períodos a gente vê um crescimento aí bem forte, especialmente aqui no último período. Esses números aqui, eles estão acumulados, né? Desculpem, deixa eu voltar aqui ainda. Eu estava procurando o meu pointer, só para fazer alguns comentários aqui rápido. A gente viu um crescimento importante aqui do índice acumulado ao longo do segundo semestre do ano passado. E o que a gente vê, né, conforme o Márcio já comentou, é que já há uma maior estabilidade agora dos preços, até com alguns preços voltando aí voltando aí com uma variação mais negativa, tá? Mas de qualquer forma isso é algo que impacta muito o nosso consumidor. Ou seja, a gente ainda tem um cenário de desemprego bastante alto. Nós vimos que ao longo da pandemia mais de 1/3 dos domicílios declaram ter redução na sua renda. Além da preocupação com a saúde, existe uma preocupação por parte do consumidor com o aumento dos produtos, e aqui é um ponto que é extremamente relevante hoje, o papel dos supermercados, que é oferecer sortimento, oferecer opções ao consumidor, o consumidor que em muitos casos às vezes não consegue se manter na marca que prefere, mas tem opções de preço mais baixo, às vezes até a própria marca própria do supermercado ajuda um pouco nessa questão aí de um custo-benefício de um produto com alta qualidade e um preço um pouco mais, né, competitivo em relação às marcas líderes, e mais um cenário ainda de baixa confiança por parte do consumidor, ou seja, com preocupações ainda muito grandes com essa questão aí do emprego e da renda. Mas alguns comportamentos que nós vimos ao longo da pandemia e que acabam o fortalecimento que a gente tem chamado desse movimento abastecedor. O que é o movimento abastecedor? É um consumidor indo menos ao ponto de venda, nós já falamos isso aí bastante em encontros, né, ou várias vezes, mas isso se mantém, ou seja, um consumidor querendo se expor menos, né, por uma necessidade muito clara, mas toda vez que ele vai ao ponto de venda, ele acaba se abastecendo um pouco mais, né, que é a questão do movimento abastecedor. Alguns outros comportamentos também que se deram ao longo da pandemia e que devem se manter aí ao longo desse tempo, essa questão da limpeza, né, da desinfecção, ou limpar a casa com mais frequência, onde pelo menos 1/4 dos consumidores falam que tem tido esse comportamento. As lojas de vizinhança, as lojas mais próximas de casa também têm tido alguma preferência aí por parte do consumidor, um consumidor que vai menos, né, hoje a bares e restaurantes, uma parte por motivos óbvios, outra parte também uma certa por restrições, né, que foram impostas aí ao longo de algumas semanas e meses. Então, o que acontece aqui dentro é que existe um deslocamento do consumo que, no ano passado, nesse mesmo momento, nesse primeiro trimestre, onde a gente ainda não tinha a pandemia, pelo menos nos meses de janeiro e fevereiro, ele acaba se deslocando uma parte desse consumo para dentro do domicílio. E aí os supermercados com um papel extremamente importante aí de garantir esse abastecimento para a população, né? Então, por exemplo, consumos que era feito de um almoço nos bares, restaurantes, em refeitórios de empresas, na rua mesmo, migrando isso para dentro de casa, dado que o consumidor tem convivido muito mais dentro de casa. Sem falar também em alguns outros comportamentos, como a própria compra por aplicativos, internet, algo que a gente vai abordar rapidamente aí nos próximos slides. Quando a gente compara aí os 2 trimestres, a gente tem esse movimento, então, ainda muito abastecedor. Por quê? Por todas essas questões que eu comentei, né? Então, a gente acaba deslocando uma parte do consumo, e o que a gente vê
é que cresce muito dentro dos domicílios essa questão aí do abastecimento. E aí, quando a gente vai analisar, então, de fato, o consumo e os diferentes formatos, o que a gente tem de um trimestre para o outro é que o que a gente chama de varejo moderno, né, que são todas aí as redes de varejo que aqui a gente considera desde do autosserviço, o canal Cash and Carry, atacarejo e as farmas, crescendo aí 12% versus o mesmo período do ano passado, né? Parte desse crescimento ele é impulsionado pelo canal Cash and Carry e atacarejo, né? Os demais canais também, mas também por um movimento muito intenso ainda de abertura de lojas ou de migração de lojas que algumas delas deixaram de trabalhar com um formato hipermercado para se adaptar aí a um formato mais de atacarejo. Então, quando a gente olha a importância dos canais, a gente ainda tem aí, assim, é claro, a predominância do que a gente classifica como supermercados, com o crescimento do Cash and Carry, mas a gente nunca pode deixar de olhar do ponto de vista do consumidor, que é olhar para esse canal como o autosserviço, né, onde faz-se aí a maior parte do abastecimento das suas residências. Então, a gente vê aí principalmente o canal Cash and Carry e os supermercados aí puxando esse crescimento. A gente também viu um crescimento super importante de um trimestre para o outro do e-commerce. Então, o e-commerce, em geral, cresceu 38%, né, 38% dentro desse período de comparação, puxado em parte aí pelo número de pedidos, mas também pelo ticket médio. Então, ou seja, o consumidor tem se acostumado, tem colocado aí esse novo canal, que na verdade nada mais é, no meu ponto de vista, pelo menos como um complemento, né, da loja física, onde o consumidor, por vezes, acaba optando por comprar via online, mas ainda é uma base bastante pequena, né? Dentro do e-commerce, os produtos que a gente chama aí de bens de consumo de alto giro, né? Alimentos, bebidas, perfumaria, cuidados de casa, roupa, etc., pesam ainda só 5,5% de todo esse volume vendido pelo e-commerce. Tá? Então, a gente, claro que foi muito impulsionado o ano passado, né? Em função muito dessas questões de restrição, mas ainda, quando a gente compara as duas coisas, são bastante diferentes em termos aí de tamanho. E o principal atributo, claro que é a praticidade de não precisar sair de casa, alinhado a uma expectativa que o consumidor tem de ter uma economia, dado que se espera aí por promoções. Mas acho que a grande expectativa que o consumidor tem, ou pelo menos que ele espera encontrar, em geral, é o frete grátis. Tá? Então, frete grátis e descontos específicos são coisas que, só para ilustrar aqui o material que o consumidor mais espera quando faz essa compra pela internet. Mas voltando aqui para a questão do consumo, quando a gente compara semana a semana desse trimestre versus o mesmo período do ano passado, nós tivemos uma semana somente com uma queda em faturamento versus o ano anterior, que é a semana de 2001, do dia 21 de março, que é comparada com a semana do ano passado, acho que do dia 23 de março, agora não me recordo exatamente, que foi o domingo, né, que é o que considera a nossa semana. Foi quando foi o grande movimento de superabastecimento do ano passado, onde começou a se falar muito, né, nas medidas de distanciamento. A gente viu uma preocupação grande do consumidor com a questão do desabastecimento, né? Isso foi uma preocupação geral do setor, mas que rapidamente teve uma resposta, né, do setor como um todo, garantindo o abastecimento, e, portanto, essa foi a única semana nesse ano, quando a gente compara com a semana do ano passado, que a gente vê uma queda nas vendas. E quando a gente olha também os subsegmentos, né, ou seja, quando a gente abre essas vendas tentando comparar e entender um pouco de como é que esse novo cenário, esse comportamento do consumidor se refletiu, né, dentro das categorias, o que a gente vê, sim, é um grande crescimento das commodities, e aí a gente tem aí um duplo impacto, né? Um impacto, como a gente viu, o Márcio comentou, do aumento de preço das commodities por todos os pontos que ele já comentou, mas também porque são a base, esses produtos são a base da alimentação, né? É a base
do que faz parte aí da composição ou da preparação das refeições. Então, eles têm carregam aí a maior parte do crescimento, então 23% em relação ao mesmo período do ano passado, com uma importância aí de 11% para o faturamento total. Também a gente chama a atenção aqui do crescimento importante do que a gente chama aqui de perecíveis frescos, né, os saudáveis, frutas, legumes, verduras, ovos, ou seja, a gente já vem discutindo há um tempo a preocupação com longevidade, com saudabilidade por parte do consumidor, e isso de alguma forma se intensificou bastante ao longo da pandemia, com a subcesta de maior crescimento. E aí também um papel extremamente importante dos supermercados, que é garantir esse frescor, porque embora a gente tenha um movimento abastecedor, né, ou seja, o consumidor tentando aí se abastecer de muitas categorias quase que para o mês inteiro, é impossível a gente ter e manter um produto fresco ao longo do mês. Então, isso traz uma necessidade de uma reposição mais intensa, de uma frequência de compra maior, e aí os supermercados aí têm o papel de garantir todo esse frescor dentro das carnes, e frutas, legumes, verduras e etc. Também tem um outro segmento, então vocês veem que o grande impulsionador aí foram os alimentos, realmente. Então, toda a parte de perecíveis industrializados, e tem aqui uma parte importante que a gente se relaciona muito a ter produtos para serem consumidos ao longo do mês. Então, produtos congelados tiveram um papel importante no crescimento, que envolve não só a conservação, mas também a praticidade. Lembremos que boa parte do consumidor acaba misturando aí atividades profissionais com o pessoal, então acaba tendo aí que preparar as refeições, e a praticidade entra aí muito fortemente. Já era uma realidade para a gente, especialmente com a urbanização, né, que a gente vem vendo ao longo das décadas, mas agora principalmente com essa questão aí de pandemia. Não dá para deixar de comentar, e aqui, embora a gente vê a cesta de limpeza com percentual um pouco menor de crescimento, mas quando a gente abre depois essa cesta, o que a gente vê é um crescimento muito significativo de tudo que tem a ver com desinfecção, tudo que tem a ver com aumento de consumo de um consumidor mais presente em casa, então detergente líquido, papel higiênico, sabão para roupa, mas todos esses produtos, como eu comentei já, de desinfecção. E também, eu não comentei detalhes, mas toda a parte de mercearia em geral, com um crescimento aí bastante significativo. E aí, para a gente caminhar um pouco para o final, mais dado aí o tempo, o que a gente procura ver quais são os principais gatilhos que levam o consumidor aos supermercados com maior frequência. E, embora a gente veja que aqui a gente tem em verde o percentual de categorias compradas quando é feito, né, uma cesta de compras, a barrinha mais cinza nos mostra qual é o principal gatilho, o que te fez ir aos supermercados. E a gente vê com bastante claridade que frutas e vegetais frescos, os alimentos básicos, que é a base, como eu comentei, e as carnes e aves frescas é o que mais impulsionam a ida aos supermercados, né? Claro que depois, estando lá, o consumidor acaba comprando outros produtos, por isso chocolates, laticínios aí lá em cima, mas só para ficar aqui um pouco do reforço do quão importante é toda essa cadeia e tudo que os supermercados acabam fazendo para garantir, né, produtos frescos ao consumidor. E aí, para encerrar, então, só relembrando que a gente já vem comentando bastante aqui algumas dessas tendências para o ano de 2021 em termos de consumo. Aqui a ideia não é falar muito da questão econômica, mas se o consumidor está indo menos ao ponto de venda, tem uma parte que tem a ver muito com essas escolhas que a gente tem chamado de Smart Choice, que nada mais é do que produtos que são de alto consumo ao longo do mês. O consumidor, claro, que espera custo-benefício, leve mais por menos, e ele acaba se dispondo aí muitas vezes a gastar um pouco mais no ticket de compra para garantir isso, né? Então, tem um impacto importante dos alimentos básicos, como a gente já falou, então, para não ser repetitivo e não tomar muito mais tempo. Existe um consumidor também mais restrito, que não abre mão de indulgência, então não é à toa que a gente vê crescimento dentro da categoria de cervejas especiais, cafés em cápsulas,
chocolates especiais, então também tem aí o movimento de vinhos dentro dos supermercados, então sempre atento a isso. Uma migração também da parte de beleza para dentro do domicílio, e a questão mais intensa dos hábitos de limpeza, sempre aí com um viés agora também da tecnologia entrando no dia a dia das pessoas e a convivência do e-commerce. Então, pessoal, é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês aí nesse pouco espaço de tempo. Eu passo de volta aí para a Natália e fico aí super à disposição para a gente discutir um pouco desses movimentos, caso vocês estejam interessados em a gente conversar um pouco mais a fundo. Obrigado. Obrigada, Daniel. Pessoal, vamos dar início agora às perguntas. Quem preferir pode fazer pergunta também aqui pelo áudio, e aí só tá sinalizando ele para a gente. Eu vou dar início agora com algumas perguntas que a gente já recebeu pelo chat. Vou começar com a pergunta da Ingrid, do SBT. Com o aumento do ovo e diminuição de óleo de soja, tem uma inflação acumulada alta, podemos concluir que as pessoas estão substituindo a proteína por algo que encaixe no orçamento, cortando do carrinho produtos que estão mais caros? Acreditam que essa tendência de consumo deve seguir pelos próximos meses? Oi, Natália, eu vou responder as perguntas. Eu poderia dizer que a proteína, aliás, o ovo é uma proteína e que a gente verifica dois movimentos. O primeiro movimento é que é um produto saudável, um produto completo, e o consumidor ele passou a consumir mais ovos, e até em substituição às outras proteínas. A gente identificou que em 2019 o consumo per capita do ovo era 195 unidades. Em 2020, já no início de 2021, nos primeiros meses, já quando você analisa os últimos 12 meses, esse número foi para 260 unidades. Então, há esse movimento, de um lado, de saudabilidade, e de um outro lado também de substituição aí o ovo por outras proteínas. Acho que esse é um movimento que ele vem sendo consistente ao longo do tempo. Quando você olha aí o óleo de soja, o próprio consumidor vem, de uma certa forma, procurando também outras alternativas, mas a gente também já começou a identificar também um movimento aí de estabilidade para baixa também no óleo de soja, quando você olha os preços. Márcio, se eu puder aí compartilhar também e complementar um pouco do que você comentou, eu queria sair um pouco mais, eu vou sair um pouco mais do específico do óleo e do ovo, e vou trazer um olhar um pouco mais para trás. A gente estudou alguns movimentos já em 2015 e 2016, né, quando a gente teve uma intensificação da crise e uma inflação por causas diferentes, mas também esse comportamento, isso é o que o consumidor, na verdade, acaba fazendo para conseguir acomodar o orçamento. Então, a gente estudou lá atrás, isso tem se repetido aqui, que, por exemplo, numa diminuição da renda e num orçamento mais restrito, as pessoas, de uma maneira geral, deixam de consumir fora de casa, em primeiro momento. Isso já tem hoje, esse consumo ele já está restrito. Depois, existe uma busca de canais mais alternativos, procurando uma perspectiva de pagar menos. Daí tem uma aceleração grande de um canal atacarejo, que tem um atributo preço muito, muito forte. Depois, a gente também tem um movimento que o consumidor começa a tentar comprar mais por menos, né? Isso está um pouco misturado, até que em um determinado momento ele começa a trocar de marca e restringir produtos e substituí-los. Então, esse é um movimento que ele acaba sendo muito natural de um consumidor que está vendo os preços de alguma forma aumentar, e aí eu volto de novo com o grande papel do autosserviço com a questão do sortimento, né? Se o consumidor precisa de fato fazer escolhas, essas escolhas elas estão muito dentro desse ambiente, e ele vai acontecer por vezes a troca da proteína animal, às vezes ou pelo menos da carne para o ovo, do arroz para o macarrão. Então esses movimentos a gente tem acompanhado e ele é uma verdade.
Então, ele acaba fazendo essas escolhas e, em algum momento, ele acaba fazendo essas substituições, porque, no fim do dia, ele precisa acomodar o orçamento doméstico e não tem muita saída, né? Ok. Vamos lá, Natália. Obrigada, Daniel, Márcio. Vamos dar continuidade com uma pergunta da Ana Paula, da revista Distribuição. Ela está perguntando se é possível dizer que o crescimento do pequeno varejo na pandemia se deve apenas pela proximidade ou a valorização do comércio local também é um aspecto a ser considerado. E, continuando, esse crescimento é sustentável no pós-pandemia? Olha, Natália, o que nós identificamos aqui de uma forma bastante consistente, logo no início da pandemia aí do ano passado, e até em função aí das restrições, né, de manter isolamento, a gente identificou que o consumidor ele passou a ir frequentar mais as lojas de proximidade, as lojas que estavam mais próximo aí da sua residência. E isso fez com que também esses mercados, né, que normalmente estão localizados até um pouco mais aí na periferia, ele também passou a se desenvolver melhor, não só o seu próprio mix de produto, mas também começou a oferecer também outros tipos de oportunidade de atender o consumidor. E até esses pequenos, Natália, a gente pôde também identificar que eles passaram também a atender o consumidor de outras formas, né? Que pelo delivery, né? E até um pouco mais tradicional, por telefone e assim por diante. Então, esse movimento ele foi bastante forte no início e ele vem se mantendo. Por quê? Porque o consumidor também ele passou a ficar mais em casa, né? O consumidor hoje ele está mais em casa até em função da questão do home office. Então, home office, uma realidade, né? Que ela vem se mantendo e a gente acredita que isso vai ao longo do tempo e, eventualmente, o que vai acontecer são alguns movimentos híbridos, né? Em algum momento, ele vai ao escritório, onde ele trabalha exatamente para fazer os seus alinhamentos, mas tudo isso tem feito com que também esse comércio local ele foi valorizado e será sustentável, sem dúvida nenhuma, aí ao longo do tempo. Obrigada. Daniel, gostaria de complementar sobre o mercado de vizinhança? Acho que sim, acho que foi bem colocado já pelo Márcio. Algumas coisas só que me chamaram a atenção também, que no começo da pandemia, principalmente, a gente teve um movimento muito de empatia, né, do consumidor, com aquela preocupação do comércio local e valorizando, né, coisas. Mas isso não é um dado que a gente conseguiu comprovar muito claramente. O que eu chamo aqui a atenção e complemento, a gente fez um estudo aí há um mês e pouco atrás, que teve como objetivo entender um pouquinho a diferença entre o crescimento das cidades grandes e pequenas. E o que a gente viu foi uma migração também do consumidor das grandes cidades para cidades menores, né? Buscando essa questão, já que estou em home office, qualidade de vida e etc. Então, para a gente ter uma ideia, o crescimento, né, das cidades grandes foi 60% do crescimento das cidades pequenas. Né? Então, esse movimento de migração e as cidades menores também, de alguma forma, favorece um pouco desse varejo um pouco mais local e tudo mais. Então, é mais isso. Acho que tem uma questão aí também de movimentação demográfica que também acaba privilegiando, de alguma forma, o varejo mais próximo. E aí, complementando aí o ponto da Ana, também tem a questão do frescor, né? Então, o grande abastecimento, por vezes, acontece numa loja de maior superfície, mas, ao longo do mês, ele precisa repor produtos mais frescos. E aí tem um papel super importante desse varejo menor aí e próximo de casa. Obrigada. Estou com uma dúvida aqui da Ingrid, do SBT, sobre os dados de consumo de commodities e perecíveis frescos. Ela está perguntando se é a comparação de março de 2021 com março de 2020 ou se é trimestral. Trimestre, aquele comparativo ali, a gente está fazendo o trimestre desse ano versus o mesmo período do ano passado. Ok, obrigada. Estou com uma outra pergunta aqui do Wendel, ele do Diário da Manhã de Goiânia. Ele quer saber se a inflação tende a reduzir o consumo de alimentos. Eu não sei se o Márcio está falando. Aqui, então, Natália, sem dúvida nenhuma, o que eu vejo é que
esses movimentos que estão acontecendo agora de preço, né, e de uma certa acomodação, e também aí quando você olha um pouco mais adiante aí a questão daquilo que pode ser impactado pela inflação, o consumidor ele vai precisar continuar consumindo. Acho que isso é um ponto onde é algo que precisa estar no nosso radar. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é um movimento que ele vem se intensificando também, que todas as vezes em que o próprio consumidor ele identifica que determinados produtos não está cabendo no bolso dele, ele corre para fazer a substituição. E essa substituição, ela vem até em função da pandemia, e não só em função da pandemia, mas também em função do consumidor estar mais na sua casa, ele também está procurando equilibrar o seu orçamento através de outras alternativas que ele encontra no seu dia a dia em termos de substituição. Então, alguns produtos, sem dúvida nenhuma, terão um impacto maior por parte da inflação e recuo de consumo. De um outro lado, a gente verifica também, e até que já foi mencionado aqui, os produtos alternativos, né, que as próprias empresas têm, que são chamados aí de marcas exclusivas, que são chamados aí produtos de marcas próprias, ele entra exatamente nesse momento para sinalizar para o consumidor que determinadas marcas estão com preços muito mais acessíveis, atendendo às necessidades dele. Obrigada. Daniel, gostaria de complementar? Não, acho que não, Nath. Acho que a única coisa que eu reforço é basicamente isso. É claro que a inflação nada mais é que a perda de compra, né? Do poder de compra das pessoas. Então, de fato, isso é muito esperado, que exista uma retração. Mas, por outro lado, as pessoas mais distanciadas e dentro de casa, essas escolhas muito provavelmente acabam fazendo impacto muito mais em outras categorias do que necessariamente de alimentação, que pode, obviamente, fazer o consumidor migre para produtos mais baratos, para produtos, às vezes, de menor valor agregado, mas eu concordo aí totalmente com o Márcio. Acho que tem outros segmentos, outras categorias que tendem a sofrer um pouco mais. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Vi que pelo chat a gente já encerrou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta pelo áudio, pelo vídeo? Então, vamos encerrando aqui. Antes de passar para as considerações finais do nosso vice-presidente, do gerente da Nielsen, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos e convidá-los para participar no próximo dia 20, às 18 horas, do Ranking Abras, a nossa tradicional pesquisa que traz aí um panorama completo do setor, que está com muitas novidades. E eu gostaria de convidá-los, inclusive a gente vai passar depois por e-mail, por WhatsApp, mas já para marcar aí a agenda. E é isso, eu passo agora para o gerente da Nielsen, Daniel, para fazer as considerações finais. Agradeço aí o tempo de todo mundo, né, a oportunidade da gente discutir um pouco desses movimentos que a gente vem acompanhando aí no mercado. Então, fica aqui além de um bom dia, e eu voto de esperança que a gente consiga aí caminhar do ponto de vista de reformas no país, e também que a gente consiga aí ter uma velocidade de vacinação para que a gente tente, pelo menos, voltar um pouco mais rápido aí a nossa vida normal, e com uma vontade de fazer uma coletiva de imprensa aí ao vivo, né? Então, mas agradecer para vocês aí e desejar um bom dia para todo mundo. Obrigada. Agora vamos passar para o nosso vice-presidente, Márcio Mila. Oi, Natália. Eu realmente queria agradecer a todos aí pela participação. Tivemos aí uma presença bastante grande aqui. Mas acho que era importante deixar aí, Natália, algumas informações relevantes aí, né? Primeiro, que informar que mensalmente nós estaremos aqui fazendo a nossa coletiva de imprensa. Eu acho que essa forma que nós encontramos aqui é uma forma bastante viável, né? E até interessante, porque a gente consegue ter uma quantidade aí de participantes muito maior. Acho que esse é um ponto. Acho que um outro ponto, reforçar que os supermercados, nós somos uma atividade essencial, e que durante todo esse período da pandemia nós conseguimos trazer
o abastecimento para a população, mesmo com um volume de restrições muito grande em algumas regiões, a gente conseguiu superar. De outro lado, acho que é importante que os próprios supermercados, eles, durante esse período, através do protocolo, né, desenvolvido pela Abras, que o protocolo ele trouxe segurança, né, para toda a população, para todos os consumidores, que o supermercado é um lugar seguro para se consumir. O próprio protocolo também trouxe segurança para as pessoas, os trabalhadores dos supermercados, né, em todos os aspectos, né, mantendo o distanciamento, o uso de máscara, a limpeza dos carrinhos, o álcool gel para todos. Então, quando você olha todos esses aspectos e essas forma rápida, né, do próprio supermercado se adaptar, é exatamente nesse sentido de reforçar que nós somos uma atividade essencial, que nós seguimos todos os protocolos e que nós estamos agora no outro momento onde nós procuramos também trabalhar, né, no sentido de ajudar aí a população também mais carente que há necessidade. Então, queria finalizar com isso e agradecer mais uma vez aí a todos que puderam estar com a gente e nos colocamos à disposição, caso algum colega precise aí de algum complemento, e com certeza depois você estará disponibilizando a todos aí essas informações. Ok, Natália? Então, obrigado. Obrigada, Márcia. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos pela participação. E iremos enviar todo esse material que a gente divulgou aqui logo mais para vocês por e-mail. Obrigada.